temas que servem para nossa reflexão. E aí a gente entra aqui, a gente começa por aqui. Na segunda-feira, hoje, nessa semana, nós estamos na semana dos objetivos pentateucos, tá? Os objetivos para aqueles primeiros livros de Moisés. Então, ontem nós chamamos a atenção que são aqueles livros são seis temas, e que esses temas todos têm uma coisa chamada, todos estão voltados para origens, são explicações de Moisés para muitas coisas. Tá? Então vamos ver aqui essas origens ou esses temas. Hoje, segunda-feira, a origem de todas as coisas. Então, o livro do Pentateuco tem a preocupação de Moisés para querer agradar a Deus, não é, de falar sobre as origens de todas as coisas. E esse é o livro de Gênesis, não é? Aqui tem assim: Moisés interpreta e edita textos existentes. Aqueles textos ali do capítulo 1 até o capítulo 11 é Moisés pegando os textos que já existiam e ele agora dá uma nova interpretação para esses textos. Né? Ele dá uma nova visão a esses textos, colocando a teologia que ele entendia ser o ideal. Tá bom? Então, aqui interpreta e edita textos existentes, dogmatizando as origens do ser humano, do pecado, do homicídio, dos gigantes, né? A existência é uma explicação que ele está dando ali, do dilúvio, dos idiomas, da superioridade do machismo, muito, né? Ele explica até por que os homens têm prioridade em relação às mulheres, por que os homens devem ser os chefes, os mandatários, né? Ele explica bem direitinho ali, né? Dentro do entendimento dele, claro, né? Dentro da compreensão dele em relação à revelação de Deus. Sobre os semitas e principalmente sobre os hebreus. Então a preocupação dele é exatamente explicar as origens de todas essas coisas, tá? Então esse é o primeiro tema, não é, que os livros do Pentateuco se voltam, né, a explicar e a dizer para as pessoas daquela época e de todas as épocas, para as pessoas que têm acesso àquela obra. Muito bem. Aqui então nós estamos agora no Facebook, né? Então vamos ver aqui. Primeiro a gente começa aqui pela segunda-feira, olha. Segunda-feira, tá? Então tem aqui explicando sobre um aspecto sobre esse mês de novembro. Aqui está falando dos comemorativos desse mês de novembro, pelo menos para o dia de hoje, né? O dia 21 de novembro, dia dos heróis nacionais, né? E outras coisas aqui. Aqui tem para fazer a vida melhor, então tem aqui várias orientações também que servem para isso. Depois tem sobre personalidade, hoje é o dia, né, da personalidade ativista, né, segundo os estudos das irmãs Briggs, e para a gente lembrar sobre o livro de Jeremias. E um dos ensinos de Jeremias é o seguinte: Jeremias, pelo que pregou, pelo que sofreu, com o que pregou, lamentou algumas vezes o preço que teve de pagar, mas sabia que valeu a pena. Pagou um preço alto por ser um profeta, por ser alguém que pregava o que entendia do que Deus havia falado a ele, e pagou um preço, né, muito caro para aquela multidão que ouvia, né, as pregações dele. É o preço. Né? Aqui tem também falando sobre o culto matutino, e aqui é convidando as pessoas para que se inscrevam no nosso culto. Deixa eu botar aqui aquela explosão, convidando as pessoas a se inscreverem, né, no nosso culto, aqui no YouTube, porque quanto mais pessoas inscritas a gente tem, mais longe a gente vai, mais pessoas a gente alcança, tá bom?
Que mais? Aqui então vamos para as notícias do cristianismo. A primeira é essa aqui, olha. Paulo Teixeira pede convocação de Augusto Nardes à Câmara para explicar a mensagem golpista, né? Ele pega esse Nardes, ele vai incentivar para que os militares façam aquilo que os militares gostam e querem fazer. Mas quem disse que eles podem fazer? Né? Os donos deles, lá nos Estados Unidos, mandou dizendo, não faça. Pronto, aí pode todo mundo pedir, implorar, eles não fazem. Né? Igual aqueles cachorrinhos, né? Bem obedientes. Então a América disse, olha, não faça. Pronto, acabou. Não é presidente que impede, não é STF, não é ninguém. O dono lá mandou dizer, não faça, e eles não fazem. Entendeu? Mas está aí uma autoridade pedindo que quebre a Constituição. São os bandidos, né? São os bandidos. E é essa gente que está lá trabalhando pela Constituição, viu? Mas torcendo que a Constituição seja desobedecida. É uma raça, né? Nem para o inferno esse povo presta. Muito bem. E outra coisa, tudo com apoio do cristianismo joio, tá? O cristianismo apoia, ou com seu silêncio, ou aplaudindo, como tem sido feito. Muitos cristãos evangélicos aplaudem, querem isso aí mesmo, tá? Em nome de Jesus. Uns filhos do cão. Aqui também tem outra coisa, filho do cão no bom sentido, tá? Porque é como Jesus falou para os Israel, vocês são filhos não de Deus, são filhos do diabo, mas é no bom sentido. TikTok, debaixo do fogo bipartidário nos Estados Unidos, enfrenta acusações de espionagem. O que acontece nos Estados Unidos é o seguinte, olha, quando você vê uma pessoa chamando todo mundo de ladrão, é porque ele tem essa inclinação, ele consegue. Porque a gente é assim, se isso é minha luta, aí eu penso que todo mundo tem a mesma luta. Tá? Se eu tenho um problema, eu penso que todo mundo tem aquele mesmo problema. Como os Estados Unidos é um país altamente espionador da vida e da riqueza dos outros, aí ele tem certeza que todo mundo faz a mesma coisa. Entendeu? Então você julga os outros, é por você. Pelas suas limitações. A gente sempre acha que o outro é como você é. Entendeu? Então, é nesse sentido que lá o TikTok, que tem uma origem não americana, então eles acham que a América está sendo espionada, né? Porque eles fazem isso em outros países, então acham que outros países fazem isso com eles. Aqui tem o seguinte, presença da esposa do general Vilas Boas em atos pedindo a intervenção militar golpista contra a Constituição, né? A presença da esposa do general Vilas Boas em atos comprova ativismo golpista da família militar, dos militares. Não é de agora. Os militares sempre, né? É a questão ali, você botar a arma, qualquer arma, na mão de uma pessoa despreparada, ela se sente o dono do pedaço. Ela é mais homem do que os outros, ela tem que mandar, mas todo mundo tem que obedecer ela, porque a arma dá essa coisa maligna nas pessoas. Entendeu? Então, os militares, né, eles têm esse problema. Né? Não é culpa das pessoas. Porque pessoas ilimitadas todos somos. Agora, pega uma arma, bota na cintura de um homem despreparado, pronto, ele vira um bicho, ele vira um animal. Né? As Forças Armadas ganham muito dinheiro para usar as armas que a gente bota na... Veja só, masoquismo da nossa parte. A gente paga caro para eles usarem armas e nos ameaçarem o tempo todo. Masoquismo, né? E chamam isso de democracia. Veja que esse modelo de democracia, não é? Esse modelo não é lá essa democracia toda. Por quê? Como é que nós, povo, pagamos a essa raça para essa raça nos ameaçar? E a gente paga caro e dá mordomia para essa raça, viu? É muita mordomia, muito dinheiro, não é? Hoje eu estava ouvindo milhões que foram gastos em 2020 com essa raça.
né? Gente ganhando muito dinheiro, generais ganhando muito dinheiro. Então veja, aí piorou ainda mais a situação, entendeu? Então tá aí o general, né, representando muito bem, né, essa classe. Também não é de agora não, tá? Desde 1930 em diante, eles descobriram que eles são os donos do pedaço, aí eles mandam e desmandam e apontam as armas ou os fumacês deles, aqueles tanques fumacentos que eles têm, eles apontam para serem usados como ameaça, tá? Muito bem, vamos ver aqui também. A França busca solução política para conflito ucraniano. Né? É assim, com uma mão eu digo, olha, estou procurando paz, mas com a outra eu dou armas para que a guerra não pare. É uma coisa muito falsa, mentirosa que tem por aí, né? Olha, eu quero paz, mas tome arma. Continue. Eu quero paz, mas tome armas, tome armas. É assim, tá? Agora para quê? Para proteger patrimônio. As vidas não valem nada. O que vale é as terras, é o patrimônio, a riqueza dos ricos que nem na guerra estão. Eles viajaram, estão morando em outro lugar, esperando que a guerra acabe para voltarem e ocuparem de novo o território, o terreno, a fazenda, as riquezas deles. Mas está tudo fora. Mas os bobões estão lá morrendo, se matando para defender o patrimônio deles. É uma coisa. Ah, é pela pátria. Pátria não. Patrimônio deles. É isso que eles estão defendendo, morrendo, e muitos. Né? Mas claro que tem alguns que têm prazer mesmo de matar e está lá disposto a morrer mesmo. Isso aí é outro caso. Mas grande parte está lá para defender uma pátria que, na verdade, estão defendendo os interesses desses ricos que não estão na guerra. Eles estão fora. Qualquer coisa que acontecer, se acontecer alguma coisa ruim, eles continuam fora porque o dinheiro principal deles está tudo guardado em outros lugares. A gente é muito besta, a gente perde tempo defendendo essa raça, tá? Aqui tem mentiras evangélicas e aqui está uma mentira do pastor Malafaia. Mais uma, né? Mais uma. Aqui tem um banner sobre Ramiro Guedes, né? Relembrando a importância, o valor do trabalho de Ramiro. Aqui tem sobre lógica de uma parte do evangelicalismo. A lógica é a seguinte: para não ingerirem mosquitos, engolem camelos. Né? Esse é o estudo, inclusive a partir da palavra de Jesus. Aqui tem um estudo, né? um estudo, resposta para riqueza. Deus é contra os ricos? É um estudo feito aí. Nomes e temas, né? Que a gente já tem trabalhado aqui no nosso culto. Aqui está falando sobre o nosso quarto pastorado. Aqui reassista nossos vídeos, informe-se sobre teologia básica, né? Teologia básica. Então, aqui pra gente, aqui tá, saia da bolha pseudo-espiritual, pseudo-cristão ignorante. Aqui tem poesia. Quem crê mesmo que Deus tem total controle de tudo, descansa. Essa é a grande diferença de quem tem fé e quem não tem, tá? Quem não tem, não descansa, mas quem tem, relaxa. Relaxa, porque sabe que Deus tem o controle de tudo. Aqui tem por que evangélicos e católicos votaram e defenderam Hitler. Por quê? É um estudo, não é, que foi feito e nós estamos colocando aí. Entre os homens de índole má, os que são religiosos são os piores. Também tem esse estudo aqui, relembrando essa verdade. Usamos muitos freios para não sermos ou fazermos o que gostaríamos. Olha que interessante. Também é um estudo que tem aqui. E aqui o culto de hoje, né, pelo menos o culto de ontem, onde é que estão nos vários lugares. Aqui está o culto da família, né, que nós realizamos aqui e está aqui disponível e etc. Tá bom? Muito bem.